E vamos com Breaking News, notícia de momento. O Corinthians acaba de anunciar Ramon Dias, ex-Vasco, como novo técnico. Vamos chamar o Jairo Nascimento, que chega com os detalhes. Jairo, temos um novo treinador? Agora só se habla espanhol em Corinthians. Sim. Olá, uma boa tarde, Uribe. Olha, os torcedores do seu time, de toda a nação dos corintianos, terão daqui para frente o técnico argentino no comando. Ramon Dias já foi anunciado de forma oficial pelo clube. Sim, de fato, como ele fala, não vai bajar. Ele chega no momento justamente de dificuldade do Corinthians, uma vez que o time está na zona de rebaixamento. A gente acompanha aí a publicação oficial na página do Corinthians, que traz a informação de que o técnico argentino que comandou até o mês 4, agora até o mês de abril desse ano, o Vasco da Gama, ficará até o final de 2025 para comandar o Corinthians. Eu fiz uma apuração aqui, a estimativa é de que o salário de Ramon Dias estará na casa de R$1,5 milhão de reais, entre salário para ele e também para a comissão técnica, que também é formada pelo Emiliano Dias, que é o filho dele. A gente vê as fotos aí do Fabinho Soldado à esquerda, o Ramon Dias no centro, e do lado direito o Augusto Melo, presidente do Corinthians, mostrando, portanto, a camisa do time. Essa negociação já vinha acontecendo há alguns dias. No começo do mês, o Antônio Oliveira, português, outro estrangeiro, foi demitido do comando do Corinthians por fazer uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. Havia a especulação da vinda do Carille, o técnico do Santos, mas o presidente do Peixe não deixou, o Carille não quis, e agora o Ramon Dias anuncia, o Corinthians anuncia a contratação do técnico argentino, que vem, né, Uribe, com uma missão muito difícil, que é fazer o Corinthians jogar bola com uma qualidade melhor. Tainá? Ô Jairo, mas então, a pergunta que não quer calar é se esse novo técnico argentino vai salvar o Corinthians do rebaixamento. Qual é o trabalho que ele tem pela frente? É muito, a gente sabe, mas você pode me dizer com maiores detalhes quais são as frentes de batalha que ele vai encontrar? Frente de batalha que ele terá à frente do Corinthians, uma das principais é organizar o time e dar uma cara de jogo ao Corinthians, que apresenta atuações muito irregulares. O time está num momento muito ruim no Campeonato Brasileiro, está abrindo a zona de rebaixamento e não consegue empolgar a torcida. Uma das ideias da gestão corintiana é justamente trazer um técnico que não custasse tão caro, apesar de ser R$1,5 milhão de reais, a gente fala em cifras de futebol, existem técnicos que custam mais caro. Não é um dos mais baratos para o Corinthians, o Antônio Oliveira era mais barato em termos de custo ao time, mas ele chega com um custo menor do que, por exemplo, o Vitor Pereira, um português estrangeiro que também passou pelo comando do Corinthians e depois foi para o Flamengo. Mas para responder a sua pergunta, eu trago aqui inclusive dados dele no Vasco, o último time que ele comandou, inclusive aqui no Brasil, porque no Vasco ele fez 43 partidas, teve 19 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. É uma campanha de mais de 52%. Por que eu trago esse número? Porque quando ele chega no Vasco, o time tinha uma situação periclitante, foi ameaçado de rebaixamento, esteve por diversas rodadas da zona de rebaixamento e no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2023 conseguiu se salvar. É por isso que ele falava nas entrevistas, não vai baixar, não vai baixar, não vai cair para a Série B. E essa é a expectativa que a torcida tem e que a diretoria do Corinthians também tem ao anunciar esse técnico, que trabalha com as limitações que o time tem. Ramon Dias disputou a Copa do Mundo de 82 pela Argentina, é um jogador de história no futebol argentino, passou pelo futebol árabe e agora, no ano passado, comandou o Vasco da Gama, quando no mês de abril ficou desempregado. Tainá? Jairo, não só a torcida, eu também tenho essa expectativa, eu e Yuri Pita, que torcemos pelo Corinthians. Você torce pelo Corinthians também, Jairo? Não sei. Não sei. Óbvio. É óbvio. Desculpa, Jairo. Mas essa é realmente uma expectativa. Mas eu tô observando que tem quebrado alguns tabus. A gente tinha o tabu no futebol brasileiro de técnico estrangeiro. Os jogadores nunca foi tanto tabu. Agora, a gente tem visto técnicos estrangeiros, um argentino, um português, como o Palmeiras, que tem mudado esse cenário. Jairo, um estrangeiro à frente da seleção brasileira é possível
ou ainda há um tabu muito grande? Esse é um tabu muito grande. Por enquanto, a seleção, você pode ver que trocam os presidentes, trocam as diretorias, ainda não superou esse estigma, né, da contratação de um estrangeiro para o futebol brasileiro. O que nós vimos nos últimos anos foi uma reorganização por parte de alguns times aqui no Brasil. Jorge Jesus à frente do Flamengo e o Abel à frente do Palmeiras, causando uma revolução dentro de campo, trazendo títulos, acompanhados, é claro, da organização, da estrutura dos times. Em contrapartida, nós vemos uma desorganização da CBF nos últimos anos, passando por uma série de problemas extra-campo, judiciais, policiais e ainda essa dificuldade de trazer um técnico de fora. Falou-se muito sobre, por exemplo, a vinda do Ancelotti, que preferiu continuar na Europa, continuar ganhando os seus títulos, num futebol muito mais estável à frente do Real Madrid do que talvez vir para a seleção. Enquanto isso, temos algumas tentativas com técnicos brasileiros e acompanhamos com os últimos resultados. O mais recente, a eliminação na Copa América, é que aparentemente não está dando certo. A situação do Brasil nas eliminatórias da Copa, por exemplo, não é das melhores. Nossa seleção está na 6ª colocação, perigando talvez até não ir pela primeira vez a uma Copa do Mundo. Então, portanto, existe esse questionamento. Se na seleção é difícil, no futebol brasileiro, isso já foi superado, Uribe. Os técnicos argentinos estão cada vez mais presentes aqui, portugueses também, e os estrangeiros vêm e virão. Nós estamos anunciando aqui várias trocas de técnico, mais uma vez um estrangeiro à frente de um grande time de futebol brasileiro. Uribe. Obrigada, Jairo Nascimento. Então, com esse breaking news de esporte aqui no nosso Bastidores CNN, novidade do anúncio do novo técnico do Corinthians. A ver o que vai acontecer com o Timão a partir de agora sob novo comando.